Na aula passada, nós definimos o que era reações, como identificar possíveis reações. Finalizamos num ponto para identificar, com os dados que a equação tinha, se ela já estava devidamente balanceada ou não. Hoje eu vou revisar um pouco, novamente, retomar um pouco desse final da aula passada, né, que é sobre essa identificação, e depois nós vamos ver o método para poder fazer o balanceamento das equações que não estiverem devidamente balanceadas. Retomando a ideia do que Lavoisier disse, a lei de Lavoisier, que ele disse: sabendo que uma reação química é o rearranjo dos átomos, baseada no que se diz a lei da conservação, que ela diz que nada se cria, nada se perde, se transforma. Aí tem nada se cria, nada se destrói, transforma. Então, só usando sinônimos para deixar na mesma realização. Então, nada se cria, não vou criar, não vou ter que perder. Tem que ter, são transformações. Lembrando que reações químicas é um fenômeno em que substâncias combinam-se, elas vão se modificar, ou seja, vai ter esse rearranjo e vão se transformar em outras substâncias, mas levando em conta as coisas que eu tinha no início. E por meio dos símbolos, a gente consegue descrever uma reação química, que é chamada de equação química. Lembrando que os compostos iniciais são chamados de reagentes e os compostos finais de produtos. Então, dessa reação química, quer dizer que os reagentes vão reagir, né, e vão se transformar em outras substâncias. Olha, então aqui eu tenho uma equação química onde está expresso que o carbono, ao reagir com o gás oxigênio, formará outra substância, que no caso é representada pelo dióxido de carbono. Pontuei que as substâncias antes, aqui a seta, fica a transformação. Então, essas substâncias iniciais, que são os reagentes, nesse caso nós temos dois reagentes, que é o carbono sólido. Ao reagir com outro reagente, que é o gás oxigênio, se transformará em dióxido de carbono. Observe que essa organização é diferente dessa e é diferente dessa. Então, são substâncias diferentes aí envolvidas nessa reação. Então, nessa reação, nós temos dois reagentes e temos apenas um produto. Obrigatoriamente é assim? Não. Pode-se ter apenas um tipo de reagente e formar dois produtos. Pode ser três reagentes. Então, isso vai depender muito do tipo de reação. Também destaquei que vocês podem ver associado ao símbolo uma outra letra, né? Que ela está relacionada com o estado físico dessa substância. Então, quer dizer que esse C, ele é encontrado no estado sólido. O O2, o seu estado físico é gasoso. E o dióxido de carbono formado, ele vai estar no estado físico gasoso. Trazendo também essa chamada que eu trouxe que eu coloquei na aula passada, vou relembrar aqui o porquê dos números, essa importância. Então, pensando numa reação química como o preparo de um bolo, observe que nós teríamos aqui os elementos de partida, que são os ingredientes, e eles seriam chamados de reagente. E a ideia é que eu forme um produto, caso um bolo. Lembrando que o bolo ele é formado como uma coisa só, mas ele é uma composição das coisas que eu utilizei de partida. Então eu sei que para preparar esse produto, nós utilizamos ovos, utilizamos cenoura, óleo, açúcar, trigo e fermento. Então tudo o que eu parti está no bolo. Mas se eu colocar só os ingredientes para vocês, que é o óleo, a cenoura, os ovos, o açúcar, e não falar as quantidades, não vai ser possível formar
esse produto que eu quero. Então, quando eu trago para vocês aqui a receita com os números, né? Então, eu preciso usar meia xícara de óleo. Então, aqui a gente especifica ainda que tipo de xícara é ideal para ser usada, né? A xícara de chá. No caso, 3 cenouras médias, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 1 colher em fermento. Então, isso vai me garantir que eu leve a um bolo ideal. Então, pensar nesses números é a mesma coisa de pensar numa reação química que deva estar com os seus números coerentes para que se formem os produtos que nós desejamos da reação. Então, balancear uma equação química é manter o número de átomos dos elementos químicos dos reagentes igual ao número de átomos dos elementos químicos nos produtos. Aí entra no que Lavoisier disse. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, as quantidades que eu tenho de partida devem estar igual às quantidades lá nos produtos. Então, isso é manter uma equação química balanceada. Então, eu trago aqui para vocês 2 equações químicas. E aí, a partir dela, nós vamos identificar se ela já está balanceada ou não, ou como conferir qualquer outro tipo de reação. Então, quando eu trago essa simbologia para vocês, observe que aparentemente na frente das substâncias não tem número, né? Mas como nós já pontuamos, quando não tem número, né, aqui na química, não significa zero. Mas como eu pontuei para vocês, quando não tem número na frente da molécula, é porque significa 1. Então, aqui teria um C2 e um CO2. Lembrando que tudo que está antes da seta é chamado de agente. Então, esses são os agentes. E tudo que está depois da seta, produto. Nesse caso, nós só temos um produto, que é a substância CO2. Aí, o que a gente deve ver? Nós conseguimos ver que nos reagentes, nós temos, nos reagentes por geral, independente de estar só em uma substância ou outra, tá? Então, nos reagentes como todo, nós temos 2 elementos químicos, que é o carbono e o oxigênio. E esses mesmos elementos químicos estão lá nos produtos, carbono e oxigênio. Agora nós vamos quantificar. Observando aqui reagentes, então nós teríamos nos reagentes apenas um carbono, né? Já que não tem nada aqui subscrito, então eu estou me referindo apenas a esse número aqui dele. Então teria apenas um átomo de. Quando nós vamos para o O, observe que ele já é O2. Estou me referindo que é uma molécula de O2, né? Então, 1 vezes 2, então quer dizer que nós temos um saldo de oxigênio de 2. Agora nós vamos avaliar o produto. Analisando um produto, essas substâncias, elas se combinaram, se reestruturaram e formaram uma nova substância. E a gente precisa ver os saldos para saber se ela está devidamente balanceada. Então, aqui entre 2 letras grandes, são 2 elementos químicos diferentes. Então, o número que está aqui, ó, é 1. Ele não precisa aparecer, mas fica subtendido. Então, de carbono, 1 vezes 1. Então, nós temos um átomo de carbono. Agora, para o oxigênio, vai ser 1 vezes 2. 2. Então, observe que as quantidades dos elementos químicos, tanto nos produtos, foram iguais nos reagentes, ou seja, no reagente tem um C, no carbono também tem um C. Okay. Nos reagentes, nós temos 2 oxigênios. E no produto, nós também temos 2 oxigênios. Então, também ficou ok. Então, isso quer dizer que se eu considerar que aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, essa equação ela já está devidamente balanceada. Então, esses números 1 aí, números 1 na frente da molécula, já me dá a garantia de que se eu mostrar esse número 1, é suficiente para dizer que ela já vai encontrar-se balanceada. Agora a gente vai analisar esse outro caso. É uma equação química que nós temos 2 reagentes, né? Existe esse reagente e esse reagente.
Como você vai identificar os reagentes? Aquelas substâncias que estão antes da seta. Então, temos 2 reagentes. E esse outro aqui, depois da seta, temos apenas produto. Então, vamos aqui organizar com base nos seus elementos químicos para a gente identificar se ela está balanceada ou não. Então, aqui teria hidrogênio e teria oxigênio nos reagentes. Os mesmos elementos devem estar no produto. Então, eu estou pontuando para você que do jeito que está escrito, considerando que aqui é 1, aqui é 1 e aqui também é 1, a gente vai ver se esses números 1, 1 e 1 são suficientes para dizer se ela já está balanceada ou não. Então, ó, aqui um saldo de quantos hidrogênios? Vai ser 1 vezes 2, então vamos ser 2 hidrogênios. E de oxigênio, ó, 1 vezes 2, 2 oxigênios. Então, esse foi o nosso resultado para os reagentes. Agora, a gente vai avaliar essas quantidades de elementos químicos nos produtos. Para hidrogênio, 1 vezes 2, 2. Aí, lembrando que para o oxigênio aqui significa 1, então vai ser 1 vezes 1. Então, nós temos um saldo de oxigênio nos produtos. Aí, você confere e vê que os hidrogênios estão iguais, mas os oxigênios ficaram, ó, diferentes. Então, isso implica dizer que eu parti de 2 átomos de oxigênio, mas eu perdi um e fiquei com um saldo de 1. E Lavoisier disse que nada se cria, nada se perde. Então, não posso criar, não posso ter a mais em algum lugar e nem posso ter a menos também nesse mesmo lugar ou em outro lugar. Por quê? Porque o que se tem é uma transformação. Então, isso quer dizer que se eu considerar que é um aqui também e um aqui também, não é suficiente para que eu tenha uma equação não está balanceada. Não balanceada. O que fazer para ajustar, para balancear? Então, a gente justamente vai mexer nesses números. Então, para balancear uma equação química, é importante, em alguns casos, tá? Nem sempre, adicionar os coeficientes estequiométricos. Então, você vai ter que ficar fazendo ajustes, procurando saber que número para adequar, mas nem sempre é obrigado a mexer em todos os números, tá? Você vai ver aonde você vai necessitar fazer esse ajuste do coeficiente. Lembrando que nós nunca vamos mexer nesse índice, ele nunca é alterado. Se nós formos mexer, é nesse número que fica na frente da substância, tá? Por quê? Porque quando eu mexo nesse índice, eu estou mexendo no que é a molécula e ela deixa de ser aquela molécula, tá? Então, sempre você vai mexer aonde? No coeficiente. São os números na frente das moléculas. Então, nós já vimos que essa equação, ela não está balanceada, que é a equação anterior final, né? Ela não está balanceada se eu digo para você que aqui é 1, aqui é 1 e aqui também é 1. Então, o que fazer? Nós já temos aqui um saldo de 2 hidrogênios nos reagentes e nos produtos também. Agora, no oxigênio, nós temos um saldo de 2 nos reagentes, porém no produto, só 1. Aí você vai pensar assim, o que eu devo fazer com esse número do oxigênio para que ele vire 2? Nos produtos, tá? Nos produtos. O que eu preciso fazer com esse número do oxigênio para que ele vire 2? Então, se eu penso em multiplicar esse número por 2, desse oxigênio, então eu teria um saldo de 2, né? Só que, observe que eu preciso mexer esse número é na frente. Então, em vez de ser 1 aí, então não significa que é 1. Eu posso dizer que eu estou usando 2 moléculas de oxigênio. Só que, quando você mexeu nesse 2 para ajustar o O, você também mexeu na quantidade de quem? Porque eles estão juntos, né? Você não mexe só no oxigênio, você mexe na molécula dele inteira. Então, a partir do momento que eu atribuí esse 2 aqui na frente para que ficasse 2, eu também ajustei o número do hidrogênio. Então, eu preciso ver com quantos hidrogênios agora ele ficou por causa desse novo número aqui.
Então, eu fiquei com um saldo de 4, ó, porque era 2 vezes 2. Então, nós temos 4 hidrogênios. Aí a gente pensa assim, nossa, eu ajustei agora o oxigênio, porque tem 2 e 2, mas eu deixei diferente o hidrogênio. Aí, o que que você vai fazer? Então, você pode ajustar esse número 1 para que fique 4, porque agora é possível. Então, quando eu troco esse 1 por 2, eu peguei esse número aqui e multipliquei por 2, então ficaria, ó, 2 daria justamente os 4 hidrogênios. E agora ficou tudo igual. 4 hidrogênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes, assim como nós ficamos com saldo de 4 hidrogênios produtos, assim como 2 oxigênios. Não quer dizer que os números que eu vou ter que usar vai ter que ser 2 para o H2, 1 para o O2 e 2 para a água. A equação não balanceada ela estava dessa maneira, né? Agora a gente vai escrever a equação como ficou devidamente balanceada. E aí o bom disso é porque você testando, você sabe se está correto ou não. Então, balanceada ficou 2H2 gasoso mais O2 gasoso, formando 2H2O. Aí, por que, ó, que também quero chamar a atenção? Porque observe que a gente não precisou mexer em todos os números. O número do gás oxigênio ficou igual, como 1, tá? Então, por isso que, em alguns casos, são alterados esses números. Não vai acontecer em todas as substâncias. Às vezes uma, duas, três, ou às vezes todas, tá? Então, já perceba isso, que nem sempre todos os números devam mudar. Então, qual é a dica? Existe o método das tentativas, que ele é um método muito útil para se balancear uma equação química. Pelo nome, né, a gente já propõe que é tentando, fazendo um ajuste de números, que você vai chegar numa reação devidamente balanceada. Só que para isso eu te dou 2 passos, tá? 2 passos que pode ser interessante para você começar a fazer o balanceamento pelo método das tentativas. Então, você vai escolher os elementos que aparecem uma única vez nos reagentes e uma única vez nos produtos. Ou seja, é um elemento químico que só aparece em uma das substâncias do reagente e esse mesmo elemento químico também só aparece em um das substâncias do produto. O elemento que existe mais de uma vez, seja no reagente ou no produto, você deixa por último. Então, o que seria isso? Essa é uma equação química. Nós temos os reagentes, nesse caso, 2 reagentes, pois eu tenho essa organização e essa organização que são diferentes, ou seja, são duas substâncias diferentes. E então eu tenho CH4 de reagente e tenho O2 de reagente. E produto? A gente tinha visto produto apenas com uma substância. Agora nós temos esse produto que tem duas substâncias, formou CO2 e água. São duas substâncias diferentes e eles formam os produtos. Agora, quando eu só te dou a equação aqui, fica subentendido que o número que nós estamos aqui definindo é 1, 1 e 1. Aí a gente vai conferir se todas as substâncias tiver 1, se ela já vai ter devidamente balanceada. Se não tiver, nós vamos ter que ajustar onde for necessário. Aí o que ele propõe, né? Escolha aquele elemento químico que aparece uma única vez nos reagentes e esse mesmo elemento químico também só apareça uma vez nos produtos. Deixe aquele que aparece em duas substâncias, seja no reagente ou no produto, para por último. Como assim que eu não estou entendendo, professora? Observe aqui nós temos carbono, de elemento químico, carbono, hidrogênio e oxigênio em todo o reagente. O mesmo acontece nos produtos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem você deve começar primeiro? Comece por aquele que só aparece uma única vez nos reagentes e uma única vez nos produtos. Então, observe o C. O elemento químico C só aparece nessa substância nos reagentes. Ele não aparece nessa outra.
E nos produtos, ele só aparece nessa substância CO2. Então, ele é um que você pode começar a fazer o balanceamento. Observe também o hidrogênio. Ele aparece nessa substância e aparece nessa água. Seria outra substância. Então, ele também você pode começar por ele. Agora, por quem você não pode começar? Observe o oxigênio. O oxigênio, ele só aparece nessa substância no reagente. Só nessa, ó, ele não está nessa outra. Mas se você observar no produto, tem oxigênio no CO2, tem oxigênio aqui no CO2 e tem oxigênio na água. O oxigênio, ele aparece nas duas substâncias que foram formadas, então você nunca deve começar por ele. Deixa ele por último. Agora a gente vai dar os conferes aí das quantidades. Se eu considerar que é um aqui, quantos carbonos nós temos nos reagentes? Quantos carbonos nos reagentes? 1. E quantos carbonos nos produtos? Porque lembra que esse 2 aqui é para o O. Entre o C e o O são duas coisas diferentes. Então, quando não tem nada, ó, um aqui. Então, nós temos também um carbono. Certo? Carbono, ok. Vamos para o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio nos reagentes? 4. Agora, quantos átomos de hidrogênio nos produtos? 2. Então, ó, gente, se pelo menos um dos elementos químicos der diferente, então eu já posso dizer que é uma equação não balanceada. Ó, aqui deu igual para carbono, mas deu diferente para hidrogênio. Então, eu nem preciso fazer oxigênio, vamos fazer, tá? Mas assim, já para dizer se está balanceado ou não, considerando como 1 e 1, ali os números, eu já posso dizer, não está balanceada porque hidrogênio já deu diferente. Mas vamos continuar aqui para a gente depois montar os números. E quantos oxigênios nos reagentes? Quantos oxigênios nos reagentes? 2, né? Ó, porque tem aqui. Então, 1 vezes 2, 2. Agora, saldo de oxigênio nos produtos. Nós temos O no CO2 e temos O na água. Então, você tem que contar o produto todo. Então, seria 1 vezes 2 da primeira. Só que nós também temos aqui, ó, mais um daqui. Então, o saldo nos produtos todo, tá? Então, produto eu vou levar em conta tudo que ficou depois da seta e que tem oxigênio. Então, nós temos um saldo, ó, de 3. Também, ó, deu diferente. Porque Lavoisier, ó, se a gente for entender aqui, disse que nós tínhamos 4 hidrogênios e ficamos com saldo de 2. Então, perdeu. De oxigênio, nós tínhamos 2, tá dizendo que ganhou. Então, Lavoisier disse o quê? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Agora, então, a gente precisa o quê? Ajustar esses números aqui. Aí a gente vai ver onde deve mexer. Então, o carbono é um que a gente não vai precisar modificar, porque carbono está igual. Então, ó, considerando aqui como 1, e aqui como 1, não vai mexer no quem? O carbono. Isso a gente já tinha ficado certo, porque não interferiu. Quando eu considero C, aqui esse C como 1 e esse outro como 1, os carbonos ficam iguais. Agora, a gente vai trabalhar com quem? Com o hidrogênio. Nós temos 4 hidrogênios aqui. E aqui 2. Aí você vai pensar, que número eu devo colocar na frente para que eu fique com um saldo de 4 hidrogênios? Que número você deve colocar na frente da água para que o saldo de hidrogênios fique igual a 4? 2, não é? 2. Aí eu vou apagar aqui já para a gente ir. Então, aqui o que era 2 antes, quando eu fiz esse ajuste de número, nós ficamos com saldo de 4 hidrogênios. Então, ó, já ficou igual aí. Então, nós já igualamos os hidrogênios que estavam diferentes. Já, ó, ok aqui. Agora, nós vamos pensar assim. Com quantos... Agora, observe que na hora que nós colocamos esse 2, na hora que nós colocamos esse 2 aqui para ajustar o H, nós também mexemos no outro elemento que está lá, na quantidade dele. Que foi de quem? Do oxigênio, porque a gente não mexeu apenas no H, a gente mexeu na molécula inteira. E a molécula inteira tem hidrogênio e também tem oxigênio. Aí, a partir do momento que nós definimos aqui como 2, nós mexemos novamente na quantidade de oxigênio.
Ficamos com o saldo de oxigênio agora com quanto nos produtos? Então, era 2 aqui, né? Porque 1 vezes 2. E esse 2 aqui, ó, que quando eu coloquei para o hidrogênio, eu também mexi nesse saldo de oxigênio. Então, nós temos agora um saldo com 4 oxigênios. Beleza. Agora eu preciso fazer o ajuste aqui. Porque meu saldo final de oxigênio, depois que eu adicionei esses números, foram 4. Agora eu preciso pensar em que número colocar aqui para que fique com 4 oxigênios. 2 aqui. Então, agora esse número aqui, que inicialmente era 2, vai passar a ser 4. E agora, todos os dados ficaram iguais. Todos os dados ficaram iguais, ó. Essa equação só vai estar balanceada quando? Quando nessa molécula for 1, nessa outra molécula for 2, e não 1 como estava. Nessa molécula pode continuar sendo 1, mas a água, substância água, precisa ter o número 2. Aí sim, aí dessa maneira a nossa equação ó, vai estar balanceada. Vamos aqui. Esses são os reagentes. Esses são os produtos. Aí tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver o saldo aqui. Quantos carbonos? Ó, lembrando que quando eu considero aqui esses números uns, aí a gente vai fazer o ajuste onde for necessário. Então, se eu considerar que é 1, nós temos aqui 4 carbonos. E nesse outro como 1, para o carbono, só vai dar um saldo de 1. Então, ó, já vi que não está balanceada. Já vi pelo carbono que não está igual a quantidade, já sei que não está balanceado. Então, a gente já vai fazendo os ajustes. Então, gente, se nós considerarmos que aqui tem 4 carbonos, que número preciso ter na frente do CO2? Que número deve estar na frente do CO2? 4, exato. Então, o número que precisa ter aí na frente, ó, 4. Vou até mudar aqui a cor para... Então, é porque aqui precisa ó, ser 4. Pronto, nós ajustamos o carbono, que já não estava igual. Então, o novo saldo, 4. Agora, para o hidrogênio. Considerando que aqui é 1 e 1 vezes 10, nós vamos ter um saldo de 10 hidrogênios. Agora, quando eu vou para a molécula no produto que tem hidrogênio, nós temos um saldo de quantos hidrogênios? Precisa fazer um ajuste para quanto? Que número deve ter aqui na frente para que fiquem iguais? Esse novo número aqui, 5. Certo, então agora vamos. Em quantos? Aí ficou ó, 10 hidrogênios. Agora nós ficamos com saldo de quando nós adicionamos esse 4 para o C e esse 5 para o oxigênio, que já estão certos, nós ficamos com saldo de quanto de oxigênio nos produtos? É 4 vezes 2, 4 vezes 2 que vai dar 8 dessa molécula, dessa substância, mais 5 vezes 1, né? Então, 8 mais 5 vai dar 13. 13. Aí eu preciso, então, organizar aqui, ó, esse oxigênio, porque eu estava considerando como 1, mas não dá igual porque aqui tem 2. Aí você vai pensar assim, ó, que número que eu coloque aqui na frente tem que dar 13 para ficar igual? Que número na frente do O2 nós vamos colocar para que dê 13? 6,5. Aí o que eu digo para vocês, ó, 6,5. Aí você vai dizer assim, por que que a gente não representa com fração? Porque isso está querendo me dizer que eu peguei 6 moléculas e peguei uma e dividi no meio, pam! E as moléculas, elas não são cortadas. Elas ou andam juntas em números inteiros ou não. Então, quando você observar dessa maneira, não vai existir o número fracionado. Você vai pensar no número inteiro e quando eu divida por 2, dê 6,5. Então, 13, isso é a mesma coisa que 13 sobre 2. Então, vocês vão ver nas equações químicas o número sempre dessa maneira, como se fosse o número inteiro das moléculas dividido por 2. Eu não resolvo por quê? Porque está me dando referência de que eu peguei 6 moléculas e dividi, peguei uma e cortei. E na química não se tem isso, né? Não tem como pegar uma molécula e cortar a outra, porque ela deixa de ser molécula se eu cortar. Ela não é mais a molécula.
Então, sempre vocês vão ver o número como se fosse o resultado. Vocês vão pensar na divisão do número, tá? Nunca colocar o resultado efetivamente. Mas você, na sua conta, sabe que, ó, 13 sobre 2 é 6,5, que vezes 2 aqui é o próprio 13. Então, agora nós temos uma equação balanceada. Professora, mas se eu quiser tirar desse número fracionado, qual o passo? Você multiplica, ó, todos os números por 2. Você multiplica todos os números por 2. Então, ó, multiplica esse por 2, esse por 2, esse por 2, esse por 2, para quê? Para ter no menor número inteiro possível. Então, a gente vai tirar da fração. Então, ficaria como a reescrita? 2C4H10 mais 13 sobre 2 vezes 12 é o mesmo 13. Foi. Que era 4, vai virar 8 CO2 mais 5, 5 vezes 2, 10, né? H2O. Observe que se eu fazendo esse ajuste em todo mundo, ela vai continuar balanceada, ó. Porque agora nós temos um novo saldo de carbono aqui, que é 8. Mas aqui no produto, ó, continuou sendo 8. De hidrogênio, nós temos um saldo de 20 hidrogênios nos reagentes. Mas no produto também continua 20. De oxigênio, aqui ficou com um saldo, ó, de 8 vezes 2, 16, mais 10 da outra que dá 26. E quando eu venho aqui no reagente, 13 vezes 2, próprio 26. Então, esse é o modo de você deixar no menor número inteiro. Quando você encontrar número para dividir, você não divide, você coloca a expressão da divisão. E para tirar dessa divisão, é só multiplicar depois que fez todo o balanceamento, multiplicar todo mundo por 2, que isso não vai mexer no seu balanceamento. Os dados vão continuar iguais. Então, por hoje é só. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.